palavra do Senhor no momento especial. Oramos a semana inteira. O Senhor falou na sexta-feira esta palavra. Eu e o Gabriel esperando a palavra, e acabou que o Senhor falou com o Gabriel sobre a palavra. Foi uma bênção no culto de libertação. A gente estava esperando a palavra e eu falei: Gabriel, estou orando e esperando o Senhor falar conosco. E o Gabriel esperando a palavra para eu mandar para a programação de culto. Daí o Senhor falou conosco e testificou. Então você vai receber aquilo que o Senhor falou conosco. Amém? E a ideia é que você saia daqui transformado, edificado, e a voz do Senhor possa falar na sua vida de uma maneira plena, para que você possa usufruir e, acima de tudo, aplicar esta palavra. Tá bom? Vamos lá. O título é Apenas uma Palavra. Apenas uma palavra. Em Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 8, e também nós teremos um pedaço que é o verso 13, para concluirmos. Então abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 8, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 8, depois nós vamos ler o 13 também. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizer apenas uma palavra e o meu servo será curado. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião: Vai como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é plena em nossas vidas, então nós agradecemos por isso. Oramos agora por uma unção transformadora na vida de todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em seus lares, Senhor Deus, estão agora na sala de estar, estão vendo esta ministração, estão em locais diferentes, Senhor Deus, e vendo essa ministração, viajando, Senhor Deus, estando, Pai querido, Pai amado, numa situação, Senhor Deus, esperando ouvir algo de Ti. Então diga, Senhor Deus, para cada um de nós, que o Senhor diga, Senhor Deus, em nosso coração, diz, Senhor Deus, em nossa mente, em nosso espírito. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que nenhuma símbolo que o inimigo possa levantar em meio à Assembleia dos Santos possa promulgar, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de plenitude, e nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Olha, muitas pessoas, elas, dependendo, elas, quando você começa na introdução, elas dependem de Deus para que os problemas delas sejam resolvidos. Mas muitos não vão ao encontro dessa dependência. Então eu preparei essa introdução com dois tópicos principais. É você depender de Deus para que os seus problemas sejam resolvidos, e a necessidade de você ir ao encontro do Senhor e apresentar a Ele os seus problemas. Em ambas situações, o centurião fez. Ele dependeu de Deus e ele foi ao encontro de Jesus para que aquela situação fosse resolvida, que era o seu servo extremamente doente e
pelo que nós vemos, aquele centurião, ele amava aquele servo, porque ele tinha um comando de 100 soldados, 100 na sua guarnição, mas ele valorizava o seu servo. Então, ou seja, ele era o comandante, ele era um centurião. Ele comandava uma centúria de soldados, 100 soldados, mas mesmo assim ele foi resolver o problema do teu servo. Muitos querem as suas questões resolvidas. Um tanto de gente quer resolver os seus problemas, mas poucos vão ao encontro de Jesus. Poucos apresentam os problemas para Jesus. Isso que eu estou te falando é de cristão. Os nossos irmãos, em infinitas vezes, eu já vi os irmãos apresentando o problema, vem e me fala alguma coisa e eu pergunto: já falou com o Senhor? Já apresentou o seu problema para o Senhor? Então é necessário nós termos esse entendimento. É necessário nós entendermos igual esse centurião entendeu. Ele viu que ele precisava de ir ao encontro de Jesus. Ele sabia da sua situação. Ele fala com Jesus que o Senhor não era nem digno de ir na casa dele, porque ele era um gentio, e os judeus, eles não entravam em casas de gentio. Mas ele sabia que precisava de resolver o problema. O que acontece? Muitas pessoas sabem que precisa de resolver o problema, mas elas não vão até Jesus. Elas não buscam a Jesus. É necessário você ir até Jesus e pedir ajuda para aquilo que você está buscando, sem imaginar ou sem considerar aquilo que possa estar te impedindo. Por ser um gentio, ele não considerou isso. Mesmo sendo gentio, eu vou lá. Tem gente que faz assim: eu não vou até Jesus porque eu estou em pecado. Eu não vou até Jesus porque a tradição da minha família não é de buscar a Jesus. Eu não vou até Jesus porque como eu vou perguntar para Jesus? O que eu vou dizer para Jesus? Na maioria das vezes existe uma culpa que a impede de ir até Jesus, mesmo convertida. Mas é necessário você quebrar esse paradigma de esperar e ir até Jesus, para que seu problema seja resolvido. Aí, chegando lá, você tem que apresentar as suas demandas. O centurião, ele disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ele apresenta a demanda, ele apresenta o problema para Jesus. Hoje você veio até Jesus. O pastor fez um processo rápido aqui de reconciliação em consequência do momento da ceia. Aí você foi convidado para apresentar as suas demandas, aquilo que você quer. O Senhor, Ele está disponível para resolver os problemas que você tem. Ele está disponível para solucionar os seus problemas. Tanto é que quando o centurião apresenta o problema para Jesus, automaticamente Jesus diz: eu irei. O Senhor fala: eu irei. Quando você apresentar de antemão, o Senhor resolve o problema. Se você apresentar, o Senhor faz, nos mínimos detalhes. Eu acho muito bacana como o Senhor se preocupa com detalhes. Apresente as menores coisas que você vai ver. Fale assim com o Senhor: Senhor, eu quero comer isso. Algum tempo depois, isto que você quer comer vai aparecer para você.
Faça teste simples. Eu estava em casa ontem, aí a minha esposa, a Roseli, ela foi levar o Ezequiel no aeroporto, o nosso filho. E quando ela estava voltando, ela me chamou no viva voz do carro, ela ligou para mim e falou: olha, acendeu uma luz aqui no painel do carro, né? Ela me disse, a mesma luz que havia acendido anteriormente. Aí ela chegou e falou, e disse o seguinte: eu vou lá, vou colocar mais, pode ter sido o tipo de álcool, vou colocar gasolina para misturar. Foi e voltou, a luz acesa. No intervalo de tempo, quando ela me ligou, eu orei ao Senhor, até mesmo porque ela estava vindo. Ela chegou, e quando ela saiu, eu orei de novo ao Senhor. Aí eu senti no meu coração de que eu deveria levar o carro, e já era 11 e pouca da manhã, as concessionárias já estavam fechando. Aí, enquanto ela foi lá colocar a gasolina, eu coloquei uma roupa e já esperei ela na garagem. Quando ela chegou, eu peguei o carro e levei. Eu chego lá na concessionária, geralmente tem o porteiro, não tem? Quem estava de porteiro? Exatamente o rapaz que consertou o carro. Ele não é porteiro, ele é mecânico. Aí ele já estava lá, me esperando com o controle na mão, e não tinha mais carro, somente o meu. Os outros já estavam indo. Aí quando eu falei com ele, ele falou: só encostar aqui. Aí ele verificou lá, equalizou o carro, resolveu o problema. Aí, se eu não tivesse orado ao Senhor, certamente aquele mecânico, Rodrigo, não estaria lá me esperando. Viu como as coisas se alinham? Aí eu saí da mecânica e estou indo para casa, senti no coração, pelo que ele havia me descrevido, pela descrição dele em relação ao problema, era um problema no sistema de tração do carro, por isso a luz acendeu. Havia um certo desbalanceamento, não que o carro estivesse desbalanceado, mas quando você usava o volante, existia lá um balanceio. O Emerson deve saber isso muito bem, né? Mas enfim, no caminho, de novo, veio à minha cabeça para que eu fosse calibrar os pneus do carro. Aí eu fui lá calibrar. Quando eu fui calibrar, estava todinho desbalanceado no quesito balanceio de calibração. E o mecânico não havia me dito isso, que tinha essa possibilidade. Depois nós estávamos olhando e eu percebi que essa consequência que causa o desbalanceio do sistema de tração do carro. Se eu não tivesse apresentado para o Senhor, certamente a conduta para o problema do carro seria outra. É claro que eu poderia ter 1000 exemplos, mas eu estou dizendo esse, para que você compreenda que o Senhor está disponível. Quando eu falei com o Senhor, Ele disse para mim: eu irei, esta hora, sem ir lá na concessionária, o Senhor já havia ido. Quando nós vemos nesta passagem, o centurião, ele tem uma abordagem diferenciada, a ponto de Jesus Cristo virar e falar assim: nunca vi fé igual a essa em todo Israel. Porque o centurião diz assim: você não vai na minha casa, eu não sou digno que você entre lá, mas mande apenas uma palavra, apenas uma palavra. O que eu creio, porque eu estava no auge dessa palavra, já havia terminado ela. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, resolva esse problema do carro.
Aí apenas uma palavra, ele colocou o Rodrigo lá de prontidão, transformou o mecânico em porteiro, e nem o mecânico entendia, porque ele estava lá com o controle na mão. Ele é mecânico, ele não é o porteiro da concessionária. A concessionária permaneceu aberta para que eu chegasse lá. As coisas aconteceram. O Senhor foi na concessionária sem estar lá. Quando você apresentar o seu problema para o Senhor, Ele vai lá. Então não é preciso do Senhor estar onde o seu problema está. Ele vai lá. Apenas diga para o Senhor, mande uma palavra para que a situação da minha vida seja resolvida. Peça ao Senhor onde você precisa de uma palavra. É no seu serviço? É na sua família? É uma palavra para resolver o problema do seu filho? É uma palavra para resolver as suas questões pessoais? Onde você precisa de uma palavra, peça ao Senhor, mande, Senhor, apenas uma palavra. O centurião diz para ele, mas dizer apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Esse é o estilo de oração. Aquele centurião, ele ganhou a léguas, a quilômetros de distância, o entendimento que nós temos de fé, porque nós entendemos que temos que ir, temos que fazer, temos que produzir, temos que isso, temos que aquilo, mas o centurião entende, apenas uma palavra, apenas uma palavra, com uma palavra a sua vida pode mudar. Jesus, com apenas uma palavra, pode mudar a nossa história. Lança esse slide aí. Eu coloquei esse slide. Jesus, com apenas uma palavra, pode mudar a nossa história. Apenas uma palavra. Ele considerou que o carro estava consertado. Nunca pensei que um problema mecânico fosse aumentar tanto a minha fé. Aprendi com o centurião. E eu comecei a imaginar a minha vida e percebi que na maioria das vezes que eu apresentei a minha demanda para o Senhor, a resposta foi imediata. Quando você está sintonizado, esse centurião, ele estava sintonizado, porque em Lucas 7 fala dele também, e eles fazem uma antemão para ele, dizendo que, olha, ele era um homem que contribuía muito, sabia? Esse centurião, ele ajudava a obra, ele trabalhava com a obra, independente de onde ele estava. O que acontece? Em Lucas 7, é dito que os discípulos falam dele antes dele chegar. No capítulo 7 de Lucas, também tem esse centurião. Então o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do seu empenho. Então quando você pedir, o Senhor vai entender. Assim também, em Isaías 55:11, lança aí. Lança o Isaías, por favor. Diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Perceberam? Toda a fala de Isaías 55:11 está no singular. A palavra para a qual a enviei. Sabe o que resolve a sua vida?
uma palavra. A sua sorte pode mudar com uma palavra. Uma palavra muda tudo. Apresente para o Senhor as suas demandas. Busque o Senhor. Coloque aí a conclusão para a gente. Busque o Senhor, no Senhor a palavra que mudará a sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas busque no Senhor essa palavra. Esse dia de hoje é o dia da oportunidade para você. Passe o dia de hoje, apresente para o Senhor o que você quer. E aqueles que não estão pedindo nada, não querem pedir nada, faça um teste. Faça um teste para você ver o que o Senhor vai falar com você. Peça ao Senhor alguma coisa. Eu sempre gostei de ver as pessoas pedirem algo de comer. Peça ao Senhor para fazer alguma coisa. Aí você vai ver a intervenção dele. Porque a intenção disso aqui é aumentar a sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.